Olá, meus amigos, tudo bem? O vídeo que nós vamos colocar no ar hoje para os senhores, ele trata a respeito da decisão do STJ, da segunda sessão do STJ por unanimidade, né? O que traz uma credibilidade ainda maior, uma decisão de uma sessão por unanimidade, de uma reclamação, tá? Reclamação 37521. Reclamação 37521. É um caso um pouco mais complicado, do ponto de vista fático, especialmente. E no material que eu disponibilizei para os senhores lá na nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, no curso chamado Anotando o Julgado, isso está mastigado para vocês, tá certo? Bom, nós tivemos uma primeira demanda investigatória de paternidade ajuizada na década de 90 do século passado, tá? Então, 30 anos de diferença. Essa primeira ação investigatória de paternidade, ela foi julgada improcedente. O resultado foi a sua improcedência em razão da produção de uma prova pericial, um exame de DNA, tá certo? Bom, depois, agora mais recentemente, se ajuizou uma segunda demanda. Foi ajuizada uma segunda demanda, também investigatória de paternidade. Só que na causa de pedir, nos fatos subjacentes que dão ensejo a esta segunda demanda, há uma alegação de fraude na primeira demanda, na prova da primeira demanda, no exame pericial. Inclusive, parece que foi juntado uma certidão de um dos sujeitos que foi envolvido na fraude, ok? O juízo dessa segunda demanda, o juiz julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a primeira coisa julgada. A coisa julgada formando naquela demanda lá da década de 90, que julgou improcedente a ação investigatória de paternidade fundada num exame pericial. Nessa segunda demanda, o demandante ele requeria a aplicação da tese da relativização da coisa julgada. Como todos nós sabemos, como houve um primeiro julgamento de mérito, né, de improcedência, afirmando não haver o vínculo paternal, isso gera uma indiscutibilidade, uma imutabilidade. É nisso que consiste justamente a coisa julgada material, como nós podemos ver lá do artigo 502 do CPC. Só que uma das hipóteses em que se admite a desconsideração da coisa julgada, sem ser pela via da ação rescisória, né? Porque a ação rescisória ela tem um óbice temporal. Ela, depois de 2 anos, decai o direito da ação rescisória. E aí já passou muito mais de 2 anos, cerca de 30 anos, na verdade menos um pouco quando foi ajuizada a segunda demanda, mas tinha mais de 2 anos, cerca de 20 anos, quando transitou em julgado a primeira decisão. Então a ação rescisória não era uma opção. Mas de um tempo para cá, na verdade, isso foi algo mais candente, há cerca de 5, 6, 7 anos atrás, a tese da relativização da coisa julgada por outros meios que não a ação rescisória, por outras hipóteses, por outros vícios rescisórios, que não aqueles do artigo 966 da ação rescisória, e uma delas era justamente nas ações de paternidade, as investigações de paternidade, julgada com base na ausência de uma prova pericial, e nesse caso o demandante estava tentando aplicar a tese também para a fraude na prova pericial. E o que justifica é justamente a relevância constitucional, direito indisponível, que é a origem genética, saber quem é o seu pai, a questão da paternidade. Pois bem, o juízo da 7ª Vara de Órfãos e Sucessões de São Paulo, ele não acolheu, portanto, esta alegação da segunda demanda, aplicando a tese da relativização da coisa julgada para que pudesse julgar com base na alegação de fraude. Ele não acolheu. Ele não acolheu. O Tribunal de São Paulo, houve recurso, o Tribunal de São Paulo também não acolheu, manteve a sentença. Mas quando bateu no STJ, atenção aqui, não é o julgado que nós estamos analisando agora, tá? Quando bateu no STJ a segunda demanda, aquela que pede a desconsideração da primeira coisa julgada, alegação de fraude, para que se possa
novamente realizar o exame de DNA, a segunda demanda, no julgamento do recurso especial perante o STJ, por meio, anotem aí, do recurso especial 1632750, 1632750 de São Paulo, esse é o número do RESP, no material que está disponível para os senhores, lá no curso Anotando o Julgado, da nossa plataforma acadêmica Arthur Vieira Cursos, tudo isso está mastigado para os senhores. Então, nesse julgado, o RESP 1632750, a terceira turma do STJ, por maioria, decidiu por eliminar o óbice da coisa julgada para que se permitisse a apuração do indício de fraude no exame pericial, acolhendo, portanto, a tese do autor de relativização da coisa julgada, porque aos olhos dos julgadores de lá da turma, nesse recurso especial, seria mais importante o direito fundamental à paternidade do que o direito fundamental da segurança jurídica. Tá? Então, nesse recurso especial, o STJ determinou que o juízo de piso reabrisse a fase instrutória e investigasse os aspectos fáticos instrutórios, portanto, as provas sobre esta alegação de fraude no exame pericial. Então, os autos desceram. Teve o RESP julgado pelo STJ, os autos desceram para o juízo de piso, para o juízo natural, a 7ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital. E o que ela fez, a 7ª Vara de Órfãos e Sucessões de São Paulo? O que ela fez? Ela reabriu a fase instrutória, determinando tão somente a realização de um novo exame de DNA. Ela nada investigou sobre a questão da fraude do exame anterior. Ela determinou a realização de um novo exame pericial. Nesse caso, tem ainda um outro detalhe, é um caso complexo do ponto de vista fático, porque o autor alega que é filho do pré-morto, né, filho do réu, mas o réu já estava morto e quem estava em juízo, na verdade, era o irmão dele, um suposto irmão dele. E ele alega, o autor, que além desse irmão, que é o réu, o herdeiro necessário, haveriam outros irmãos não reconhecidos também, e ele arrolou todo mundo. O juiz determinou a realização de o exame pericial, portanto, o exame de DNA, mas o réu não compareceu. O demandado não compareceu. E isso resultaria na aplicação da súmula 301 do STJ. A súmula 301 do STJ, que está nesse material que eu faço referência para vocês lá no nosso curso, Anotando o Julgado, da plataforma Arthur Vieira Cursos, a súmula 301 do STJ afirma que a ausência, a negativa à realização de exame de DNA gera uma presunção iuris tantum de paternidade. Acontece que o juízo de primeiro grau determinou a realização de um novo exame de DNA, o réu não compareceu e ele entendeu que aquela súmula não prevaleceria em face da coisa julgada anterior. Então, como o réu não compareceu, o que ele fez? Ele julgou extinto o processo novamente por reconhecer a coisa julgada material do processo anterior, já que o demandado não compareceu ao exame de DNA. Poxa, então é fácil demais, né? Se o demandado não comparece, você julga a favor dele, isso não faria nem muito sentido. Pois bem, o demandante, aquele que pretende ver reconhecido o vínculo de paternidade, aí que vai chegar no nosso caso atual. Ele propôs uma reclamação. Foi proposta uma reclamação, tendo como juízo reclamado a 7ª Vara de Órfãos e Sucessões, lá diretamente no STJ, e a reclamação alega uma violação à autoridade do julgado. Esse é o acórdão do recurso especial 1632750. Isso porque o juízo da 7ª Vara de Órfãos e Sucessões não teria ali empreendido nenhum esforço instrutório como determinava o acórdão do STJ a respeito da alegação de fraude no exame de DNA primitivo daquela primeira causa. Percebam que nós tivemos uma primeira causa ajuizada na década de 90 que afirmou a negativa da relação de paternidade por conta de uma prova de DNA, um exame pericial de DNA. Depois foi proposta uma segunda demanda. Essa segunda demanda foi parar inclusive no STJ, e a causa de pedir
desta segunda demanda era fraude na realização do primeiro exame de DNA e sugeriam, portanto, a aplicação da tese da relativização da coisa julgada. Não colou no primeiro grau, não colou no segundo grau. No Tribunal Superior, no STJ, determinou-se a investigação quanto a esta suposta fraude. Como o juízo de piso não obedeceu, não acatou, não seguiu as orientações, as determinações, na verdade, do STJ, nesse acórdão do RESP 1632-750 de São Paulo, foi proposta a reclamação. Uma das finalidades da reclamação, os senhores sabem bem, lá do artigo 988, é preservar a autoridade do tribunal, a competência do tribunal e a autoridade das decisões do tribunal. E foi justamente esta a hipótese de cabimento nesta demanda que nós estamos aqui a analisar. E aí o STJ, ele acolheu esta reclamação, ele cassou a decisão daquele segundo processo que o juízo extinguiu sem resolução do mérito por reconhecer a coisa julgada, porque não foi cumprida a decisão do STJ. E aí o STJ, no julgamento da reclamação, faz expressa menção à necessidade de se afastar a coisa julgada material, porque não foi respeitada a causa de pedir própria da segunda demanda, qual seja a existência de fraude na primeira prova pericial do primeiro processo, e aí que prevaleceria, portanto, o direito fundamental à origem genética, o direito fundamental à paternidade. E aí o STJ, ele faz menção, inclusive, ao artigo 139, inciso 4º do CPC, e isso está lá no nosso material também, bem delimitado para os senhores, que é o seguinte: um dos poderes do juiz é fazer cumprir a sua decisão judicial. Ele pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais para fazer valer a sua decisão judicial. Então, ao fim e ao cabo, nesta reclamação, o que o STJ determinou foi que o juízo da vara de piso, a 7ª Vara de Órfãos e Sucessões de São Paulo, desse o jeito dele para que fosse cumprida a determinação de realização do exame de DNA ou de investigação da fraude na primeira demanda, porque o STJ estava inclusive preocupado com as repercussões cíveis, administrativas e criminais dessa suposta fraude. Então a reclamação foi julgada procedente para cassar a decisão do juízo da 7ª Vara que extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer a coisa julgada, e o julgamento da reclamação determinou que se aplique o inciso 4º do artigo 139, e aí, com base nisso, o juízo basicamente deu o jeito dele de fazer valer a determinação judicial de investigação a respeito da fraude e de realização do exame de DNA. Foi também objeto do julgado uma questão relacionada à cooperação, que a atitude do réu, do demandado, seria anticooperativa, não compatível com a vertente atual de cooperação e de colaboração, que, como nós sabemos, no material tem inclusive referências doutrinárias para vocês. A cooperação não significa ajudar o adversário, mas significa não opor óbice ao exercício da jurisdição, para que se obtenha uma tutela jurisdicional justa e efetiva. Tá? O julgado passa também sobre uma distinção que tem se feito atualmente entre legitimidade da causa e legitimidade para o ato. Né? Então lembra aqueles supostos irmãos que não foram reconhecidos? O STJ determinou que inclusive eles fossem obrigados a fazer a prova pericial, mesmo que eles não tenham legitimidade para a causa, porque eles não são herdeiros reconhecidos, teriam legitimidade para a prática do ato, instrutório. Tá? Então esse julgado passa por várias institutos do direito processual: reclamação, poder instrutório, cooperação, legitimidade, a súmula 301 a respeito da ação de investigação de paternidade. É um julgado bastante paradigmático, bastante representativo. E aí a conclusão da corte foi o seguinte: como eu disse, deu provimento à reclamação,
reconhecendo a afronta à autoridade da corte e o manifesto desrespeito ao comando contido no acórdão do RESP, que eu mencionei para os senhores, o RESP 1632750, razão pela qual determinou a cassação da decisão reclamada da 7ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital de São Paulo, para que ela, a 7ª Vara de Órfãos e Sucessões, providencie o exaurimento da instrução probatória a respeito da alegada fraude na primeira ação e também para que adote medidas indutivas, mandamentais, coercitivas que são autorizadas no inciso 4º do artigo 139. E aí, apenas depois de superada estas providências, o juízo do primeiro grau, 7ª Vara de Órfãos e Sucessões de São Paulo, poderá voltar a prover, a analisar o mérito, tá certo? Bom, então, recordo aos senhores que nós temos um material lá no nosso curso Arthur Vieira Cursos, no curso Anotando o Julgado, e se vocês colocarem o cupom de desconto AVC, A de Arthur, V de Vieira, C de Cursos, o cupom AVC, os senhores verão que vai ter um decréscimo substancial no valor do curso lá, tá certo? Bom, então meus amigos, é isso, por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.